trazia alguns dias que eu estava com desejo familiar nesta mandada, que me trazia constantemente desejo de um lugar aqui. Agora, nesses dias, desse convite com um querido irmão, o Senhor preparou que estamos aqui louvando o nome do Senhor. Agradeço a Deus pelas viagens que tem preparado. Minha manhã cedo, com a ajuda de Deus, ir para Recife. O Senhor me dará a graça de ter uma reunião de conselhos em Palmares, um batismo na segunda-feira, um culto no domingo e no sábado. Eu desejo levar as saudações com a santa paz de Deus. E me recordando de uma obra que o Senhor fez na minha casa, sempre me dá um motivo de olhar e agradecer a Deus. Eu tenho 3 filhos. E a minha caçula, ela perdeu o prazer de servir o Senhor, que despertou nela uma vontade de jogar um certo jogo, num certo time aqui de São Paulo, um time grande. O diretor da escola que ela estudava descobriu, levou ela para um time grande aqui de São Paulo. E ela passou a liderar o time, foi a capitã do time, se tornou muito próspera naquilo, começou a ser televisionada, começou a ser procurada por gente envolvida com esse meio e foi mudando a característica da minha filha, mudando as condições dela, foi sendo rodeada por pessoas que não buscam a Deus e começou a avisar minha esposa de que ela estava sendo contratada para jogar na Europa e para ser jogadora da seleção brasileira. Já não queria mais congregar, nem recitar, já evitava falar das coisas de Deus. A saudação, a gente percebia que não queria responder, e eu fui olhando aquilo, fui analisando e fui aguardando no Senhor. Aí, um certo dia, nós estávamos almoçando na mesa, eu, minha esposa e os 3, e ela anunciou na mesa, falou: papai, eu não sei se o senhor sabe, mas eu tenho uma proposta para ir para a Europa, uma proposta para ser jogador da seleção brasileira. O senhor é crente, mamãe, mas eu não vou seguir esse caminho, eu vou seguir o meu caminho, eu tenho outro jeito de ser diferente do Davis, que é o menino, que é a Susan, que é a outra. Eu gostaria que o papai me pedisse. Meus filhos mais velhos pararam de almoçar, minha esposa falou, todos sem saber qual ia ser a minha reação, e eu surpreso também, sem saber o que falar para aquela menina de 15 para 16 anos. Aí eu olhei para ela e falei: filha, nesta casa tem alguém que manda mais do que o papai. Você já perguntou para ele se você vai para a Europa, se você vai jogar na seleção brasileira? E se ele não deixar, não adianta eu deixar. Ela baixou a cabeça e fez um propósito, depois fiquei sabendo, de congregar em menino, com sua idade de atender, e buscar a palavra. A primeira culto que teve foi na terça-feira, eu estava atendendo, chegou um ancião de fora no terceiro hino, e na hora da palavra subiu com a palavra, e disse assim na palavra: aqui tem uma mocinha, você está com o teu plano feito, mas nesta noite eu rasgo o teu plano e vai prevalecer o meu plano. Eu saí, ela estava no portão, brava, comigo. Eu dei um beijo nela, falei: não fui eu que preguei, fui eu. Então assim ela foi curta para casa, marcou o teste da seleção. O primeiro teste para fazer para a seleção brasileira, ela caiu, luxou a perna direita. Aí ficou uns meses para se recuperar, marcou o segundo teste, caiu, luxou a perna esquerda. Aí marcaram o terceiro teste, depois caiu, quebrou o nariz. Passou mais uns meses, foi atender um batismo em Itacoaxetuba. O Senhor me deu a graça para entrar 51 almas. No meio daquele batismo, quando estendi a mão, senti uma mãozinha conhecida, levantei os olhos, era minha filha vindo batizar. Deus chamou nesta graça, está firme servindo a Deus, mudou a cabecinha dela, dá glória a Deus, saúda. Às vezes chega cansado da faculdade que está fazendo, e eu estou saindo para o culto para atender o culto, e vou beijar ela para despedir, falar: não, eu vou com o senhor. Mas ninguém vai, ela está namorando, também teu namorado vai, ele não vai, mas eu vou buscar a palavra. Servindo a Deus junto conosco. Atendi um batismo no Rio de Janeiro, uma situação muito difícil, perto de uma
um lugar que invocava certos espíritos, uma falta de comunhão por um movimento que acontecia dentro da igreja, e eu dentro das águas, atribulado com aquilo. Mas no meio das pessoas que vinham batizar, o Senhor tomou e disse assim: aqui dentro tem alguém hoje, o inimigo que fez uma marca, mas hoje é dia do Senhor arrancar essa marca e marcar com a marca da graça. Vem se batizar, você que tem essa marca. Eu não sabia que lá tinha uma senhora, e quando ela nasceu, a mãe dela servia certas coisas e fez uma marca no seu corpo de que ela pertenceria a uma certa entidade. E ela, por sua vez, teve uma menina e marcou o corpo da menina também. E estavam as duas sentadas aqui na frente. E o Senhor me deu a graça de batizar a mãe e a filha. Caiu a marca que a mãe tinha posto, que pertencia a uma certa entidade, e passou a pertencer a Deus para dar glória ao nome do Senhor. Atendi o batismo também em Itaquaquecetuba, e atendendo o batismo em Itaquaquecetuba, no meio do batismo levantou uma senhora para batizar, e ela veio, mas quando ela entrou aqui atrás para se batizar, ela foi tomada por um espírito contrário, começou a urrar muito, pois descobrimos que ela era responsável por um certo trabalho, por um certo lugar. E ela começou a dar uns rumos muito fortes, não quis se trocar, saiu fora da congregação e corria o corredor, gritando e urrando. E a Irmandade foi bastante comunhão, fizeram se alterar, fizeram pedir comunhão para a Irmandade, até que ela se acalmou, veio batizar, o Senhor expulsou aquele espírito contrário, chamou ela nessa casa, chamou o marido e fechou aquele lugar, está lá servindo a Senhor. Em Itaquá mesmo, o Senhor fez uma obra, o irmão Paulinho, seu sobrinho, me contou depois. Eu estava em casa e o Senhor me mandou ir congregar em Itaquá. E me revelou a parte da palavra. Não costumo entrar nesse detalhe, mas é bom a Irmandade saber que passamos às vezes. E eu me lembrei que quem atendia lá um ancião bem antigo, não quis ir, não fui. Passou mais uma semana, o Senhor me mandou ir e pregar aquela palavra que tinha revelado. Eu não quis ir. Até que um dia apertou a campainha na minha casa, era o nosso irmão novo de batizado. O irmão Davi, eu estava passando aqui embaixo, e eu tenho o desejo de saber que o irmão me explique tal parte da Bíblia assim. Não pode explicar? Falei, que parte que é? Convidei para entrar, conhecia ele, novo na graça, e ele abriu a Bíblia e me mostrou a parte que Deus me mandava pregar em Itaquá. Explica para mim essa parte. Aí eu entendi e falei, é o Senhor me mandando ir para aquela congregação. Era dia de culto para aquela congregação. Ajoelhei assim que aquele irmão saiu e falei, Senhor, mais um sinal. Se o ancião que atende lá, irmão Paulo Velado, me ligar, eu vou atender. Eu respeito o Senhor Deus que está ali. 2 minutos tocou o telefone, e o irmão Paulo, Davi, atende Itaquá hoje? Então vou para Itaquá. Cheguei em Itaquá, atendi o culto e no meio da pregação da palavra, o Senhor puxou Atos 2, o movimento do Espírito Santo, e o Senhor disse que o Senhor entrou com o vento veemente no meio da pregação. E o Senhor dizia, entrou no convento e selou as águas. E nesta noite, dizia o Senhor, o mesmo vento poderá estar aqui dentro. Naquele momento sentimos uma comoção, a virtude do Senhor, e o Senhor dizia, pede o que tu queres, que eu te darei hoje. Lá atrás estava uma testemunhada cega, e ela disse, eu quero minha vista, eu quero minha visão, eu quero enxergar. E acabou o culto naquela segunda-feira, e aquela senhora não voltou a enxergar. Passou a semana sem voltar a enxergar. No domingo tinha batismo em Itaquá, e a testemunhada foi. Veio cega para se trocar, se trocou, quando pôs o pé na água, avisou, a minha visão voltou. O Senhor cumpriu a palavra, glória a Deus. Agradeço a Deus por essas obras, eu tenho feito algumas obras que têm me dado. Eu tinha 17 para 18 anos, entrei numa congregação. Estava chegando no ancião de Israel, do Egito, de Portugal.
E ele contou a viagem dele, a igreja lutou muito para ver o irmão que ficou 60 dias na viagem dessas. E ele contou e disse assim: quando eu era moço, ele dizia na pregação da palavra, entrei numa congregação sentindo-me um bagaço, mas o Senhor tomou um ancião e disse assim: ô bagaço, você que entrou se sentindo um bagaço nesta noite aqui, dizia ele, do bagaço se faz papel, o papel vira carta e viaja para outros países. Você hoje é um bagaço, mas vai virar papel. Ele dizia assim: eu virei papel, e o Senhor me levou para o Egito, para a Grécia, para Portugal, para Israel. Aí parou a pregação da palavra e apontou lá atrás onde eu estava, o dedo foi imaginando a minha direção, falou: ô mocinho, hoje você é um bagacinho. O Senhor que diz: vou te fazer papel, e você vai viajar para outros países também. O Senhor me deu a graça de ir para Israel, para o Egito, para a Grécia, para a Itália, para Portugal, para os Estados Unidos 2 vezes, teve batismo, ensaio regional. E agora, por último, o Senhor me levou para um forte, 32 dias no Japão, me deu a graça de ter Deus no batismo, ensaio regional, melhor da mocidade, e eu vi o poder e a mão de Deus se cumprir nesta parte também. E foi o Senhor. Minha esposa é mestiça japonesa, e assim que casamos, um dia fomos saudar uma irmã, e ela olhou para mim, para minha esposa, e disse assim: por que é que eu vi o casal descendo no Japão? Passaram-se 25 anos, mais de 25, fiz bodas de prata de casado. O Senhor me levou para o Japão, fiquei 32 dias no Japão. Fomos batismos, batizei o mocinho e pus a mão sobre a cabeça dele e falei para ele: Deus te abençoe. Ele respondeu. Batizei ele, desci, fui conversar com ele, ele não respondia nada. Chamei o irmão, falei: irmão, por que esse moço não responde o que eu falo com ele? O irmão não vai responder, irmão. Ele é japonês nato, nasceu aqui no Japão, não entende como está falando. Mas tinha tradutor? Não tinha, irmão. Hoje o irmão que traduzia não veio. E o mocinho japonês entrou e o Senhor chamou ele nessa graça. Para Deus não tem. Nos Estados Unidos, o Senhor me deu a graça de passar, tinha uma nossa irmã que o Senhor chamou, e ela era muda e surda. E o Senhor chamou aquela irmã, e depois do batismo melhorou a audição dela. Então ela passou, o Senhor chamou ela em Newark, e ela passou ali para as cidades, para as ruas de Nova York, para encontrar mudo e surdo. E ela dizia: ó, vai na congregação, porque eu quase não falava nada, mas eu estou escutando um pouquinho. E conseguia conversar com o surdo e mudo, dizendo que tinha melhorado. E todo culto ela trazia um surdo mudo para congregar com ela, porque eles vinham por causa da melhora dela começar a escutar um pouquinho. Mas numa dessas saídas ela foi e encontrou uma mulher surda, muda e cega, pedindo lá a esmola, e ela conseguiu contato com a surda, muda e cega, e ela surda e muda, só falando um pouquinho, e conseguiu levar para a congregação. Levou para a congregação, a surda, muda chegou e cega, não tinha como fazer os sinais, mas a surda e muda punha a mão nela, e pela mão a surda, muda, cega sentia a presença de Deus. Pelo contato. E às vezes nós pegamos nem a nossa mão para se saudar. Mas lá só da surda muda. Punha a mão na surda muda cega, ela sentia Deus, teve o batismo, ela veio se batizar, só chamou 11 almas. Agradeço a Deus por estas obras, rogo a sua verdade. Deus seja louvado.